Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Alô, amigos do Equipe em Casa, juntos novamente, novo canal, nova emissora. Não é qualquer dificuldade que vai ser mais forte do que a nossa força de vontade de levar a cabo este propósito, de ajudar o nosso povo, de levar conhecimento para a juventude amapaense. No programa de hoje, excepcionalmente, revisão para o Enem. No primeiro bloco, Ciências da Natureza com o professor Igor. Salve, salve, bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. Olha só, o Enem está chegando, então nada mais justo que uma revisão. Mas deixa eu te falar uma coisa, será que é necessário nós sabermos apenas Química para fazer o Enem? Será que precisamos conhecer técnicas da prova? Será que precisamos conhecer o perfil da nossa prova? Claro que sim, você não pode ir para a batalha despreparado. Então hoje, aulinha especial, eu vou te apresentar o perfil da Química no Enem. Para isso, você precisa conhecer as competências e habilidades do Enem. Competência é o macro, é o que você precisa saber de Química. As habilidades são as etapas que você precisa para poder atingir essa competência. A competência 7, que é a competência de Química, que você pode conferir no edital do Enem, diz o seguinte, que através de situações problemas, você precisa avaliar, refletir, propor intervenções científico-tecnológicas para você conseguir passar por essa situação problema. Então, a sua primeira visão na prova é a seguinte, parece que você está assistindo o filme Guerra nas Estrelas. Tu abre a prova de Química, tem um enunciado gigantesco, não é mesmo? Só que deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo, esse enunciado gigante, é a tal da situação problema. A partir daí, repare bem, lá ao final que você irá aplicar a Química de fato. Então, essa situação problema é a contextualização da nossa prova. E repare numa coisa, toda situação problema de Química, toda, ela vai se basear em dois eixos. Ela irá se basear em meio ambiente e fontes de energia. Então, vamos lá. Ao final, você vai aplicar a Química pura, tá bom? Então, como vemos isso na prática? Questão número 1. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é redução do... Dica do Igão para você fazer sua prova. Pule para o enunciado primeiro. O benefício ambiental gerado nessa proposta. Que proposta? Aí você revisita o texto e é a proposta a utilização do concreto reciclado moído. Beleza. Em substituição ao particulado rochoso graúdo, grande, volumoso. Então, para isso, você tem que comparar o concreto reciclado com o concreto original. Então, você volta lá para o começo do texto e você percebe que o concreto é formado por uma mistura de cimento, areia, brita e água. Então quer dizer que se eu fizer a leitura de trás para frente, eu consigo ir diretamente nos pontos que eu quero? Certamente. Então, vamos lá. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Então, vamos lá. Substituiu o particulado rochoso graúdo. Olha para a composição original. Utiliza cimento. Cimento não é particulado rochoso graúdo. Areia. Areia, particulado? Ok. Mas não é graúdo. A areia é fina. A areia escorre pelas suas mãos. Água também não é. Então, sobrou a brita, o nosso particulado rochoso graúdo. Bora ver se tem alguma alternativa que bate? Letra A, extração da brita. Se eu estou substituindo o particulado rochoso graúdo, eu estou substituindo a brita. Então, a resposta correta, letra A.
A química estuda a matéria e suas transformações. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Nesse caso, a gente está falando de matéria-prima para a fabricação do cimento. Então, repare, apenas com a leitura do texto, separando os pontos importantes da contextualização, da situação-problema, qual era o problema? O problema é a utilização de matéria-prima na fabricação do cimento. Então, foi feita uma proposta de intervenção a utilizar-se concreto reciclado moído para poder fazer esse concreto. Tranquilão? Então, a química está situada dessa forma no texto. Leitura bem simples, particulado rochoso graúdo. Aí você precisa conhecer as palavras, saber que graúdo é grande. Daí você vinha aqui na matéria-prima do cimento e percebia a redução do uso da brita. Então, química, tranquilo, suave, maravilhoso. Para quem não sabe a brita, aqui, particulado, rochoso, graúdo, brita. Segunda questão, repara na estrutura. Situação, problema, para ganhar tempo e depois ele joga a química no finalzinho. Então, bora fazer a leitura de trás para frente? Vamos começar pelo que a questão pede. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o... Opa! De acordo com as equações. Que equações? Aí você pode voltar ao texto. Então, vamos lá. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas. Então, você precisa saber o seguinte, habilidade. Uma das habilidades do Enem é o domínio da linguagem química. E como essa linguagem química está presente em equações? A primeira equação diz o seguinte, 2SO2, ou seja, 2 mol de dióxido de enxofre, mais. Esse mais significa reage. Reage com 1 mol de gás oxigênio. Essa seta indica produzindo, formando 2 mol de trióxido de enxofre. Legal, beleza. Bora para a segunda equação. Esse trióxido de enxofre mais reage, né? Reage com H2O. H2O até ontem era água. Produzindo, formando H2SO4, ácido sulfúrico. Então, repara, aqui você precisou utilizar química, sua habilidade de química, para fazer a leitura dessa equação. E, se você é um bom estudante, se você está com a química em dia, você sabe que H2SO4 é um composto inorgânico pertencente à classe dos ácidos, à função inorgânica dos ácidos. Show! De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica. Letra E, emissão de gases de efeito estufa? Não, né? Ocorrência de inversão térmica? Redução da camada de ozônio? Surgimento da ilha de calor ou formação da chuva ácida? Se eu estou produzindo ácido, então logo eu estou intensificando a formação de chuva ácida. Letra A. Você conhecendo as substâncias, conhecendo a linguagem química, você consegue tirar de letra situação problema, tá bom? Vamos lá. Bora para o enunciado, ver se a gente precisa do texto. Com o uso desse kit, que kit? Já começa as perguntas. Que kit? A população local pode remover o elemento tóxico por meio de. Então vai ter que voltar para o texto, você tem que descobrir qual é o kit. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção de arsênio por meio de uma reação de precipitação. Ih, rapaz, eu não sei o que é precipitação. Precipitação é quando se forma um sólido que vai se depositar no fundo do recipiente. Precipitação com sais de ferro 1, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Podemos separar a água desse sólido gelatinoso através da fervura? Não. Se eu vou ferver essa água, irei perder a água. Não é o que eu quero. Letra B, filtração. É um sólido volumoso, gelatinoso. Se eu filtrar ele, ele vai ficar retido.
Então, a resposta que eu quero é a letra B, filtração. Toda situação problema do Enem se norteia em 2 eixos, meio ambiente, fontes de energia. Até agora, nós resolvemos 3 questões. A primeira falava sobre a utilização de concreto reciclado. A segunda falava sobre chuva ácida. A terceira falava sobre tratamento de água. Repare, todas em comum têm o meio ambiente. Nessa quarta, falaremos sobre lixo. Então, repare, sempre pelo caminho do meio ambiente. Então, bora lá. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Se você começa pelo enunciado, não entendeu nada, volta para o texto. Sempre faça isso. Então, vamos lá. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Primeiro, isso vale para você que vai fazer o Enem e isso vale para você, dona de casa. Rapidinho aqui, a gente tem que entender o ciclo do lixo. Ciclo do lixo, aqui na tela para você, já começa com a aquisição da matéria-prima, se você escolhe recusar ou não, mas vamos supor que vamos utilizar a matéria-prima. Você pensa no design, você vai refletir, você produz, nessa produção você pode reduzir o uso de matéria-prima, até passar pelo transporte e distribuição, para chegar no seu lar, para você consumir, utilizar e reutilizar. Parei aí. Vamos supor um exemplo. Você vai ao mercado, quer fazer um risotinho gostoso, compra uma latinha de um copo de seleta de legumes, aquele copinho de vidro gordinho, bonitinho, cabe muita água dentro dele. Então, a função desse objeto é acondicionar a seleta de legumes. Ele tem uma função. Beleza, tirei lá a seleta de legumes, aí o que acontece? O copo fica vazio. Só que você não vai jogar esse copo fora, você irá reutilizá-lo. Então você pega esse copo e passa a utilizar para tomar uma aguinha, para tomar um cafezinho. Aquele copinho de extrato de tomate, você tinha a função primária dele e você está reutilizando. Outro exemplo, reutilização, garrafa PET. Função da garrafa PET, acondicionar o refrigerante. Terminou o refrigerante, você pode fazer o quê? Você pode utilizar para colocar outros materiais dentro, ou você pode manusear esse material, você pode recortá-lo para fazer arte, para fazer vassoura PET, para fazer, enfim, o que a sua criatividade mandar. Só que, ainda assim, não é reciclagem, é reutilização. Mas, Igor, quando vai ser reciclagem? Volta para o nosso diagrama aqui. Aí, então, vai ter a recolha do lixo. Não tenho mais utilidade, vou descartar o lixo, vai para a coleta. Aí você tem 2 opções. Ou você dá o destino final, você joga para o lixo, aterro sanitário, ou esse material que você utilizou e jogou fora, ele vai ser reintegrado, ele vai voltar a ser matéria-prima. Quando esse material volta a ser matéria-prima, aí sim é reciclagem. Então, bora voltar para a nossa questão. E a gente tem 5 alternativas. E ele quer saber qual dessas alternativas é reciclagem e não reutilização. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. Opa! Garrafa veio com refrigerante, utilizei, retornei. Retornei, eu não estou reciclando, porque ela vai ser tratada, esterilizada e volta o refrigerante e a cerveja para dentro dela. Reutilização. Próxima alternativa, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. E eu não sei o que é lingote. Você já deve ter assistido aquele programa Show do Milhão do Silvio Santos, que ele oferece as barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Aquela barra de ouro que você conhece, ela é o lingote. Então, o alumínio da lata, ele é recolhido, ele é tratado, e esse alumínio ele é extraído para se formar a matéria-prima, que é o lingote de alumínio. Então, aqui sim, nós tínhamos um objeto, foi recolhido, passou por um trato,
voltou a ser matéria-prima. Então, aqui nós temos reciclagem. Letra B, resposta correta para essa questão. Mas bora ver as outras para você ver exemplos de reuso? Letra C, sacos plásticos de supermercado como acondicionante de lixo caseiro. Função dele antes, trazer as suas compras. Você atribuiu uma nova função a ele, você colocou ele para receber lixo, reutilização. E, letra D, embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Quem nunca comprou aquele potinho de manteiga pastela, acabou manteiga, tem festinha em casa, quero pegar um pouco de vatapá, você coloca lá e você entrega para a pessoa que pediu o vatapá. É bem melhor do que você entregar o seu tapaué. E, letra E, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Não é reciclagem, ele não voltou a ser matéria-prima, você está moldando sua forma para reutilizá-lo de uma forma diferente. Então, para você que vai fazer Enem, para você também que é dona de casa, descobrir a diferença entre reuso e reciclagem. Mais uma vez, reuso, nova função. Reciclagem, volta a ser matéria-prima para poder formar um novo produto. Então, ficou claro isso? Vamos lá, só para fechar o raciocínio da aula, Enem, a estrutura dele, competências e habilidades. E sempre nessa competência ele vai te trazer uma situação-problema. E situação-problema pode ser de meio ambiente ou fontes de energia. Na aula de hoje vimos apenas meio ambiente. Próxima aula, fontes de energia. E, ao finalzinho, o punch, lá onde você aplica a química, você vai propor uma intervenção, você vai refletir, você vai agir respondendo da forma adequada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima teremos mais, com fontes de energia. Forte abraço, tchau, tchau. É isso aí. Vamos fazer uma boa prova de química. Lembre-se que no dia de prova é muito importante o teu emocional, estar tranquilo e ter muita fé em Deus. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar medicina. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Pessoal, continuando a nossa revisão para o Enem, Ciências da Natureza, ondulatória, com o professor Adalto Bittencourt. Estamos aqui para fazer uma revisão rápida e precisa para o Enem que está se aproximando. No dia 24 de janeiro, você vai fazer a prova de Ciências da Natureza. E eu vou dar alguns toques de física para você, ok? Hoje nós vamos falar de ondas e som. A onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem o transporte da matéria, certo? A onda, ela é caracterizada, ela tem essa seguinte característica, acompanhe comigo agora. Ela tem essa representação. A onda é como se fosse uma senoide, não é isso? Ela tem o ponto máximo, chamado de crista, e o ponto mínimo, chamado de vale, ok? A distância entre duas cristas ou entre dois vales é o comprimento de onda. É o comprimento de onda, ok? O tempo que ela leva para fazer um comprimento de onda é chamado de período. O ponto entre, a distância entre o ponto de referência e o ponto máximo ou mínimo é a amplitude da onda. Então eu tenho a amplitude, o comprimento de onda e o período. A frequência é o inverso do período, é o número de vibrações que ela vai emitir. E a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. É importante essas duas relações, frequência e velocidade, ok? A onda pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio para se propagar. A onda que não precisa de um meio para se propagar, que se propaga no vácuo, é a onda eletromagnética. A luz, o infravermelho, o raio-x são ondas eletromagnéticas. Vamos falar especificamente do som. Se propaga em meios materiais, no sólido, no líquido, no gasoso.
O som é uma onda longitudinal. A onda pode ser longitudinal ou transversal. A onda longitudinal é aquela cuja direção de vibração coincide com a direção de propagação. Olha. A onda transversal é aquela que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. A onda em uma corda, ela é transversal. Então, o som especificamente é uma onda mecânica, longitudinal, e ela é tridimensional. Tridimensional porque ela se propaga no espaço. A onda pode ser unidimensional, em uma dimensão, em uma corda, bidimensional numa superfície, quando tu joga uma pedra em um lago ou numa piscina, e tridimensional no espaço. A velocidade do som é maior no sólido do que no líquido, do que no meio gasoso, ok? O som tem uma frequência, né? Uma onda possui frequência, possui comprimento de onda, possui velocidade. A frequência do som audível que eu posso ouvir está na faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz eu tenho infrassom. Acima de 20.000 eu tenho ultrassom. O ouvido humano ele capta a frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. São os sons audíveis. Certo? Aí tem animais que ouvem fora dessa faixa de frequência. O morcego, o golfinho, o cachorro, o gato, ele ouve uma faixa de frequência maior que a nossa, ok? Em função da sua frequência. O som tem 3 qualidades fisiológicas: altura, intensidade e timbre. A altura do som é uma característica do som que permite classificá-lo em som grave e agudo. Altura, grave e agudo. A altura está relacionada com a frequência. Essa propriedade do som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som com baixa frequência é dito grave e um som com alta frequência é dito agudo. Então, a altura do som está relacionada com a frequência, grave, agudo. Isso é importante, isso cai no Enem. A intensidade do som é uma característica do som que está relacionada à energia de vibração. Energia. Energia está relacionado com potência. Potência. Tanto a energia quanto a potência está relacionada com a amplitude, certo? Amplitude da onda. A amplitude da onda diz se ela tem maior energia ou menor energia. A intensidade do som está relacionada com a poluição sonora. Aí tem uma frasezinha para a gente, olha. Um dia a humanidade terá que lutar contra a poluição sonora, assim como contra a cólera e a peste. E o Covid que a gente está vivendo hoje. Porque todos esses equipamentos eletrônicos, né, emitem som e essa poluição sonora, carro, televisão, aparelho de som, poluição sonora está relacionado com a intensidade, está relacionado com a amplitude, está relacionado com a energia. A outra qualidade fisiológica do som é o timbre. É a característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as ondas sonoras correspondentes a esse som sejam diferentes. Como funciona? Eu posso identificar uma nota musical do violão e uma nota musical de um piano. Quem faz essa identificação é o timbre. Duas notas de mesma intensidade, mesma frequência, mesma amplitude, mesma intensidade, mesma altura, mesma frequência, ok? Provenientes de fontes diferentes. Isso quem define é o timbre, ok? Vamos resolver uma questão desse assunto que a gente viu, que é importante e aparece no Enem. Olha só. A utilização de termômetros digitais infravermelhos, de testa ou articulares, tornou-se comum para a aferição de temperatura à distância. Por que esse termômetro é importante? Porque não tem o contato e hoje a gente não pode fazer o contato devido ao Covid. Os modelos mais simples desses termômetros possuem uma lente que focaliza a energia infravermelha irradiada por uma pessoa no detector do instrumento, convertendo-a em sinal elétrico, que pode ser exibido em unidades de temperatura, ok? O funcionamento do termômetro digital infravermelho baseia-se em um tipo de onda, ora,
Se a onda emitida é detectada através de ondas infravermelho, se ela é uma onda infravermelha, é uma onda mecânica ou eletromagnética? Ela é uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. E ela se propaga com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a ideia que a gente tem que ter. O que é que acontece? Olha, letra A, ela é uma onda longitudinal, como a ultravioleta, que pode ser detectada pela retina do olho humano. Ela não é uma onda longitudinal. A onda eletromagnética é uma onda transversal. Então está errada. Cujas frequências são próximas às frequências das ondas sonoras, o que facilita a sua localização de detector do instrumento, elas não são ondas cuja frequência é próxima à onda sonora. Está errado. Elas são ondas eletromagnéticas. Também utilizadas nos sonares, instrumento que permite detectar a distância de um obstáculo por meio de ecolocalização, não porque elas são ondas eletromagnéticas. São ondas mecânicas? Não, são ondas eletromagnéticas. Aí letra E, que se propagam no vácuo com a velocidade das ondas do raio-x, do micro-ondas e de rádio. Ok, essa é a alternativa correta. Letra E. Letra E. São ondas eletromagnéticas porque elas são ondas de infravermelho. Ele capta as ondas por efeito fotoelétrico, transforma essas ondas que ele captou em corrente elétrica e essa corrente elétrica é transformada em temperatura, que tu mede a temperatura. Então a resposta certa é letra E. E. Beleza? Vamos para a segunda questão. Olha só. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente há um dispositivo que permite controlar o volume do som. Quando mudamos o volume do som, necessariamente altera-se na onda sonora emitida. Ora, quando eu aumento o volume, eu estou transformando o som em um som mais forte. Eu estou alterando a sua amplitude. Não altera o período. Por quê? O período é o tempo que a onda completa um ciclo. Não tem nada a ver. Não altera o comprimento de onda. Não altera o comprimento de onda. A frequência não altera. Quando tu altera a frequência, é quando tu sintoniza o rádio em uma outra frequência. Tu está em 93.3, tu vai para 101,9. Tu alterou a frequência. Mas quando tu altera o volume, tu não altera a frequência. O timbre não pode. O timbre, tu diferencia dois sons de mesma altura e mesma intensidade provenientes de fontes diferentes. Então a resposta certa é a amplitude. Aumenta a amplitude, aumenta o volume. Diminui a amplitude, diminui o volume. Questão 3. Questão 3. Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de ecoamento mede essa velocidade, usando um elemento transmissor e um receptor colocado sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom, que é refletido nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo, a frequência e o comprimento de ondas aparente do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos do emitido. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada considerando que em determinado momento desse exame, o glóbulo vermelho, representado na figura, esteja se afastando do receptor. A frequência e o comprimento de onda aparentes captado pelo receptor em relação aos valores reais dessas grandezas são, respectivamente, observe o seguinte, olha, o glóbulo vermelho está se afastando, certo? Ele recebe uma onda, ele reflete a onda, olha. O transmissor emite a onda para o glóbulo vermelho reflete essa onda para o receptor. E esse glóbulo vermelho está se deslocando. Quando ele se desloca, devido ao efeito Doppler, a frequência dele diminui, certo? Diminui a frequência.
Se diminui a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Olha, a velocidade é a mesma. Diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda. Diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda. Por que diminui a frequência? Porque ele se afasta da fonte, certo? Então, o que é que nós temos? O que é que ele pergunta? Dessas grandezas, respectivamente, a frequência e o comprimento de onda. A frequência diminui e o comprimento de onda aumenta. A frequência diminui, menor, e o comprimento de onda aumenta. A resposta certa seria a letra A. Letra A. A frequência diminui e o comprimento de onda aumenta. Beleza? Então é isso que a gente tinha para hoje. Na próxima semana a gente vai fazer outras revisões. Acompanhe o nosso programa e boa sorte no Enem, galera. Aí, pessoal, física no rádio, física nos termômetros, física todo dia. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar medicina. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse bloco, continuando a nossa revisão para o Enem, Ciências Humanas, com o professor Carlos Alberto. Olá, você que vai prestar o Enem 2020. Estamos aqui na Record News 5.1, trazendo super dicas. É na reta final, está chegando a prova e temos aqui alguns temas que você não pode esquecer. Aqui estamos na área de Ciências Humanas, História, professor Carlos Alberto. E entre os temas que a gente trouxe hoje, nós temos um que é recorrente na prova do Enem, exatamente a chamada Velha República. O período que vai da proclamação em 1889 até a chamada Revolução de 1930, que dá início à Era Vargas ou Segunda República. Agora perceba, é bom lembrar que essa Velha República é subdividida em duas fases. A primeira é a chamada República da Espada, que dura 5 anos, vai da proclamação em 1889 até a primeira eleição presidencial direta no Brasil em 1894. Ela foi chamada assim da Espada porque foi o período em que o Exército assumiu o poder presidencial. O Brasil teve 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Agora, o período mais importante é a chamada República Oligárquica ou das Oligarquias, é bem mais longo e marca mais a fase que vai de 1894 até a chamada Revolução de 30. Oligarquia quer dizer poder nas mãos de poucos, poder nas mãos de alguns. Então, foi o período em que o poder político no Brasil esteve nas mãos das chamadas oligarquias ou elites rurais. Foi o período em que o poder político predominou nas mãos das elites rurais, não só político, como também econômico. Quais eram as principais atividades econômicas do país? Atividades primário exportadoras, associadas a essas elites: o café, a borracha, o açúcar, o cacau, o gado. Então vejam aí a relação direta e íntima que há entre poder econômico e poder político. Uma das marcas da Velha República, já por nós trabalhadas tantas vezes, é exatamente o chamado coronelismo ou mandonismo local. Você lembra que o voto, os eleitores, a população era predominantemente rural e esse eleitorado estava sob comando, sob controle e também dependente, via relação de favor, dos coronéis. Não esqueça que o voto era aberto, também chamado voto de cabresto. Aliás, o voto aberto ele foi criado de propósito, exatamente para que os coronéis tivessem, através das listas de eleitores que eram abertas, o controle
do eleitorado, do chamado curral eleitoral, não havendo, portanto, uma liberdade no momento do voto. Uma outra marca da velha república era a predominância a nível nacional, e eu me refiro à presidência, dos dois estados mais ricos do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, o que fez com que esse período fosse também chamado de política do café com leite. Eram os dois estados mais importantes economicamente em função do café e os dois estados mais populosos, portanto com mais eleitores, o que mostra essa predominância a nível nacional. Além disso, os dois partidos políticos mais poderosos da época eram exatamente os partidos ligados a essas duas grandes oligarquias, a mineira e a paulista. O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Uma outra marca interessante da velha república é a chamada política dos governadores ou política dos estados, cuja criação é atribuída ao presidente Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 a 1902. É a chamada troca mútua de favores entre o presidente e os governadores, onde o presidente atendia pedidos dos governadores, atendia favores e recebia em troca apoio político. De que forma? Os governadores usavam de todos os meios ao seu alcance para eleger bancadas de deputados federais e senadores que apoiassem o presidente, portanto, formando uma maioria no Congresso que gerava a estabilidade, portanto, a governabilidade. E evitava um atrito entre o presidencialismo, que é um poder central, e o federalismo, que é, logicamente, esse poder descentralizado nos estados ou federações. Por exemplo, a Constituição de 1891, ela proibia o voto do analfabeto, proibia o voto feminino. Então, você tem aí um critério interessante de exclusão. E, além disso, o Estado não era obrigado a fornecer instrução primária, pública e gratuita, o que impedia que as pessoas, em sua maioria, tivessem acesso ao voto. Esse voto que era aberto, como eu disse, foi criado de maneira proposital, e uma das coisas que mais marca esse período era a corrupção eleitoral. Não havia, na época, justiça eleitoral, as eleições eram organizadas pelas câmaras municipais, junto com juízes, e esses grupos locais tratavam ali de criar todos os mecanismos e vícios eleitorais possíveis para impedir a vitória de grupos oposicionistas. Nós temos aqui uma das charges mais conhecidas desse período, que mostra, por exemplo, aqui essa figura feminina, que seria a república, né? Temos aqui a urna eleitoral, temos aqui o político, neste caso um coronel, e temos aqui o eleitor, simbolizando aqui um burro. E a expressão, as próximas eleições de cabresto. O que é o cabresto? É essa corda que está aqui, olha, amarrada no animal. Uma outra charge aqui que se autoexplica. Não esqueça que no Enem, eles não usam a expressão charge, eles usam a expressão discurso iconográfico, ou seja, para o Enem isso aqui é um texto, isso aqui é a mensagem. Vote, aqui a arma atrás, o capanga atrás, o eleitor, sem possibilidade de fazer aquilo que é o correto numa democracia, que é a consciência livre para escolher quem você quer para governar ou para representar. Gente, um tema também que é muito, mas muito recorrente no Enem, que a gente traz aqui para reavivar a memória, é o famoso feudalismo. O feudalismo é uma das marcas da Idade Média. A Idade Média não é só feudalismo. A Idade Média tem o mundo islâmico, que a gente vai ver depois, tem o Império Bizantino, tem reinos medievais, tem vários temas e um deles é o feudalismo, que você pode também chamar de modo de produção feudal. Criou as suas próprias instituições, suas próprias relações econômicas, sociais, políticas, jurídicas, portanto, existiu nesse formato enquanto modo de produção feudal. Predominantemente uma economia rural, a vida concentra-se, a sociedade concentra-se, a economia concentra-se no aspecto rural. A sociedade é estamental.
O que é uma sociedade estamental? É aquela onde não há mobilidade social. Quando você tem uma sociedade que se divide em estamentos, você está condenado, regra geral, ao nascer naquele grupo, permanecer nele. Aí você tem 3 grupos ou estamentos básicos: o clero, a nobreza e o povo. Lembrando que o terceiro grupo, que é o povo, onde predominam os servos, era que trabalhava, sustentava os outros 2. O feudo como unidade básica de produção. Quando você estuda o feudalismo, você encontra 2 conhecidíssimas e importantíssimas relações sociais. Uma você chama de relação de suzerania e vassalagem, e a outra você chama de relação de servidão. São diferentes. O que era essa relação chamada suzerania e vassalagem? Era uma relação entre nobres, entre senhores feudais. Exemplo, o senhor feudal X tem uma grande área, um grande feudo, e ele doou para um outro senhor feudal, que é o Y, para um outro nobre, um pedaço de terras. Esse que doou passa a ser suzerano, e esse que recebeu passa a ser o vassalo. Lembre-se, se essa terra doada tem 10, 15, 20 famílias de servos, essas famílias deixam de obedecer ou de prestar servidão ao senhor feudal antigo e passam a prestar servidão ao outro senhor feudal. Não esqueça você que o servo não era um escravo e também não era a propriedade do senhor feudal. O servo estava preso à terra, ele não podia ser deslocado da terra, diferentemente da relação de servidão, em que o servo, ele não só herda isso, como também repassa aos seus herdeiros essa condição. Lembre-se e faz a revisão aí. Vem lá do colonato romano, ali do final da Idade Antiga, todo um processo de ruralização da Europa, em que as pessoas fugiam das cidades, fugiam das perseguições bárbaras, muitos escravos fugiam ou eram libertados, buscavam abrigo no interior da Europa, nos latifúndios, em troca de comida, de trabalho, e começam a prestar serviços, algumas obrigações, que ao longo de séculos vão se transformar nas obrigações servis. E eu trouxe aqui para vocês as principais. Olha aqui a talha. O que é um talho? Que essa vovó falava, é partir bem no meio. Regra geral, metade do que produzia um servo pertencia ao senhor, a outra metade pertencia a ele. A corvéa era a obrigação do servo em prestar serviços na área em que o senhor feudal morava durante alguns dias na semana. As banalidades eram quando o servo precisava usar utensílios ou benfeitorias do feudo que não pertenciam a ele. O moinho, as fornalhas, o carro de boi. Essa obrigação aqui chamada mão morta era quando o servo morria, a família herdava as obrigações. E ao herdar as obrigações, era obrigado a pagar um tributo. E o dízimo, que é bíblico, é muito antigo, aí 10% pertencia à igreja com o resultado. Nós temos aqui, por exemplo, uma divisão do feudo, como está aqui detalhado, por exemplo. Olha, o manso servil eram as terras que os servos trabalhavam e lá desenvolviam suas atividades. Aí você tem o manso senhorial, ficava o castelo, as áreas onde morava o senhor feudal, e você tem o manso comunal, que eram as áreas comuns para caça, para pesca, os bosques. Então são essas as informações, as dicas que você deve sempre considerar ao lidar com questões associadas ao feudalismo. Um outro tema interessante, também muito recorrente no Enem, é o tema escravidão e abolicionismo. Eu trouxe para vocês aqui a questão escravista no Brasil do século XIX e também a relação entre essa questão escravista e leis que naquele período foram criadas, e aí você chega a um outro tema, que é o movimento abolicionista. Bom, quando você fala em abolicionismo, foi um movimento que existiu no Brasil, foi intenso aqui no Brasil, principalmente ali nos anos 1870, 1880, que foi o auge desse movimento. Eram cafeicultores,
eram jornalistas, intelectuais, artistas, estudantes, professores, lideranças negras, advogados, os escravos também logicamente participaram disso, criaram jornais, clubes abolicionistas, sociedades abolicionistas, conseguiu infiltrar armas em fazendas para incentivar, para viabilizar revoltas escravas. Então, é um contexto, na verdade, interessante, que você também precisa associar a um contexto bem maior, que é o que está acontecendo no mundo capitalista no século XIX. Países ricos europeus, especialmente Inglaterra, Holanda e França, vão capitanear uma campanha internacional contra a escravidão e contra o tráfico negreiro, usando o discurso humanitário, que na verdade escondia um interesse econômico, que era o seguinte: a escravidão para o capitalismo já havia cumprido o seu papel, lá no antigo sistema, acumulação de capital. Agora o capitalismo vive uma outra fase, que é o imperialismo. E uma das marcas do imperialismo é a necessidade da produção ser consumida. E só pode acontecer isso com o mercado consumidor cada vez mais sendo aumentado. Trabalhador escravo não é mercado, não vira mercado. O que vira mercado é trabalhador que recebe salário e consome. Então não é uma questão humanitária. E também não é uma questão em que você vai acabar com a escravidão e transformar o escravo nesse trabalhador. Não é isso. A questão é contra esse formato, essa forma de trabalho que inibe, que impede, é um empecilho para a expansão do mercado consumidor. Em 1850, foi aprovada aqui no Brasil a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro. Essa lei resulta de uma intensa pressão britânica, uma intensa pressão inglesa. Lembre-se, você viu isso durante as nossas aulas. Um pouco antes disso, em 1845, os ingleses aprovaram uma lei chamada Bill Aberdeen, que autorizava a Marinha Britânica a apresar navios negreiros em águas internacionais. Então está havendo uma pressão da maior potência mundial contra a escravidão. Veja, essa lei ela não aboliu a escravidão, ela aboliu o tráfico negreiro e ela está associada, por exemplo, ao encarecimento do braço escravo, a um processo de tráfico interno em que o Nordeste começa a vender escravos para o Sudeste e principalmente a um processo de intensificação da imigração europeia para a cafeicultura em face da falta de escravos. A pressão vai aumentando, o movimento abolicionista começa a agir, começa a ser articulado, e você tem, em 1871, a famosa Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de mãe escrava nascidos a partir dessa lei. Essa criança que nasceu livre ficava na fazenda ou na área onde a mãe era escrava, sob os cuidados, entre aspas, do senhor. Aos 8 anos, surgiram duas situações. Ele deveria entregar a criança ao Estado e ser indenizado pelos 8 anos em que sustentou a criança, ou, caso não acontecesse isso, e quase não aconteceu, explorar o serviço desse menor dos 8 aos 13 anos. Então, vejam que a lei trabalha com uma libertação, mas se preocupando com algum tipo de indenização, algum tipo de ganho para ser dado ao senhor escravagista. E isso também acontecia com uma outra lei, que é a Lei do Sexagenário de 1885, que libertava os escravos que atingissem 60 anos, o que era muito difícil naquela época, e esse escravo deveria trabalhar mais um período de 3 anos para indenizar o seu senhor, ou até atingir 65. E temos depois a última lei abolicionista, a famosa Lei Áurea, né, assinada em 13 de maio de 1888, né, foi a lei que a elite quis dar. Nesse caso aí, ela não previa indenização, nem para escravos e nem para proprietários, o que gerou milhares de processos contra a monarquia nos meses seguintes, e no ano seguinte a monarquia cai com a proclamação da República. Lembrando que a Lei Áurea, a data associada a ela, ao longo do século XX, foi muito comemorada. Depois há um processo de ressignificação
desse contexto. Lembre-se que hoje nós temos como Dia Nacional da Consciência Negra não o 13 de maio, mas sim o 20 de novembro, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares. A Lei Áurea só libertou, mas deixou um monte de problemas. Jogou milhares de ex-escravos, hoje afrodescendentes, em condições de inclusão, de segregação. O 20 de novembro representa o quê? A luta desse negro, dessa negra, que no passado foi contra a escravidão, hoje é uma luta contra o racismo, contra a exclusão social, contra a segregação, que você sabe é muito presente e muito marcante em nosso país. Olha aqui uma história interessante. Bisa, conta uma história do tempo dos escravos. Claro, Fia, pega lá o jornal de hoje. É uma ironia. A escravidão legalmente não existe mais. Mas na prática você vê muitas situações em que você percebe as pessoas exploradas naquilo que a lei chama de uma situação análoga ao trabalho escravo. Olha aqui um senhor, aqui um idoso. Agora que o senhor não é mais escravo, que tal gozar a vida? Como é que um senhor nessa idade, naquele Brasil dos anos 1880, vai exercer, vai ter algum tipo de benefício, já que se pensou em indenizar o proprietário e não os escravos. Dona Isaura, assinei a Lei Áurea e libertei os escravos. Ok, agora queremos os salários e indenização dos séculos que trabalhamos sem receber. Claro que isso pode criar um leque para vários tipos de argumentos. Isso é a função de um discurso iconográfico. É isso aí, até a próxima aula. Tremenda revisão, e isso pode estar na sua prova. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse bloco, vamos trabalhar com matemática e física. E eu terei o prazer de fazer isso com vocês. Vamos iniciar falando de energia elétrica, que é um assunto muito atual para nós amapaenses, não é verdade? Quem não lembra do apagão? Vamos falar de consumo da energia elétrica. Vamos a uma questão muito típica para o Enem. A tabela representa uma comparação entre as lâmpadas comum, incandescente, halógena, fluorescente, compacta e LED. Numa casa com 10 lâmpadas comuns, incandescentes, de 40 watts, usadas em média 12 horas por dia, uma família opta por substituir metade delas por lâmpadas de LED e a outra metade por lâmpadas fluorescentes compactas. Ao fim de 90 dias, com o preço do quilowatt-hora de 40 centavos, a economia será aproximadamente de... Veja bem, nós temos uma questão que trata da economia da energia elétrica. Ele quer saber em reais o quanto você economiza trocando lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas e lâmpadas de LED. Para fazer essa questão, nós precisamos primeiro entender como se calcula a energia elétrica. A energia elétrica obedece à seguinte lei: energia elétrica é potência vezes tempo. Detalhe, a energia precisa estar em quilowatt-hora, a potência em quilowatts e o tempo em horas. Vamos ao cálculo da energia consumida para as 10 lâmpadas incandescentes. Pela nossa fórmula, a energia seria 10, que são o número de lâmpadas, vezes a potência de 40 watts, que eu divido por 1000 passando para quilowatts, e vezes 12 horas em 90 dias. Cancelando os zeros, nós vamos ter uma energia consumida de 432 kWh em 90 dias para as lâmpadas incandescentes. Vamos fazer agora o cálculo
para as lâmpadas fluorescentes compactas e para as lâmpadas de LED. Para as fluorescentes compactas, nós temos 5 lâmpadas de 8 watts, dividido por 1000, porque precisa ser em quilowatt a potência, vezes 12 horas em 90 dias. Cancelando os zeros, fazendo nossas contas, essa energia consumida é de 43,2 kWh. Agora eu preciso fazer o cálculo da energia consumida pelas 5 lâmpadas de LED. 5 lâmpadas de LED, potência 4 watts, divido por 1000 passando para kW e multiplico pelo tempo em hora, 12 horas em 90 dias. Isso vai dar para a gente um consumo de 21,6 kWh. Agora nós vamos comparar o consumo da energia elétrica das lâmpadas incandescentes, que deu 432 kWh, com a soma do consumo das lâmpadas fluorescentes compactas e LED, que deu 64,8 kWh. Ora, o que eu quero é a economia. Se eu tinha um consumo de 432 e agora caiu para 64,8, a diferença entre a energia consumida pelas lâmpadas incandescentes e a energia consumida pelas lâmpadas fluorescentes compactas e LED é da ordem de 367,2 kWh. Ora, se 1 kWh custa 40 centavos, se eu multiplicar 367,2 vezes 40 centavos, eu vou ter uma economia de aproximadamente R$ 147 somente com o uso de lâmpadas. Eu aconselho você a trocar a sua lâmpada incandescente por lâmpadas fluorescente compacta ou de LED. Dinheiro não está dando em árvore, pessoal. Agora nós vamos resolver uma questão de matemática básica, tema muito comum no Enem. Trata-se daquela coisa de unidade, dezenas, centenas. Vamos à questão. Sejam os dígitos A, B e C, tais que A maior que C, e os números de 3 algarismos por eles formados sejam ABC e CBA. Então, ABC menos CBA é múltiplo de 2 e 7, 4 e 13, 9 e 11, 6 e 5, 8 e 17. Vamos ver como é que funciona esse raciocínio matemático. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 235, o 5 é a unidade, o 3, dezena, e o 2, um algarismo de centena. Veja como é que fica. 2 vezes 100, 200, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 1, 5. E aí nós temos o 235. Com essa conversa, vamos à nossa questão. ABC menos CBA. A é o algarismo na posição centena. Multiplica 100 por A, o B por 10 e o C multiplica por 1. Menos CBA. Agora o C é o algarismo na posição de 10 à segunda, da centena. Mais o B que permanece na dezena e agora o A é que está na unidade. Então, 100A mais 10B mais C, fazendo o jogo de sinal aqui no parêntese, menos 100C menos 10B menos A. Veja bem, 100A menos A dá 99A. 10B simétrico com menos 10B, a gente cancela. E mais C com menos 100C, menos 99C. Colocando o 99 em evidência, fica 99 que multiplica A menos C. Só que 99 é 9 vezes 11, multiplica 9 vezes 11. Então esse número é múltiplo de 9 e 11. E você marca lá a letra C. Tudo bem? Vamos tirar a prova dos 9 agora? Eu vou pegar 2 algarismos. 953 menos 359. No mesmo modelo da questão. A diferença dá 594 e fatorando é 9 vezes 11 vezes 6. Essa é a prova de que a nossa teoria está correta. Queria lembrar a todos que as matrículas no Colégio Equipe estão abertas
e as nossas aulas iniciam no dia 21 de janeiro. Esperamos com mais este programa ter ajudado você que vai fazer o Enem. E queremos convidar você para a revisão de véspera no dia 16. Boa prova e boa sorte. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.